a respeito da tua obra e da bênção que é te servir. E nesta noite, Senhor, suplicamos a tua presença. Nos visite, Senhor, com uma palavra de orientação. Abençoe seu filho, Senhor, Denison, que ele possa nos transmitir toda a experiência e conhecimento, que tudo isso, Senhor, que nós iremos compartilhar, possa ser bênção a teu serviço, que possamos utilizar a teu serviço. Vem, Senhor, visita-nos, ó Deus. Nos dê momentos de alegria, de comunhão, de conhecimento, Senhor, para que possamos guardar aquilo que é importante em nossas vidas para melhor te servir. Por tudo isso, nós somos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pois é, o Marinheiro, sim, a minha palavra aqui, eu só vou respirar e dar o start para o Denison. E aí o Denison... Maravilha. Mas que... Olha, lápis e papel. Isto daqui, queridos, olha, isto daqui é muito importante. Anotem, porque a memória nos engana e às vezes são detalhes preciosos que nós ouvimos e ele vai e escapa. Então, anote. E vamos aqui apreciar o que Deus tem dado ao Denison, toda essa experiência que ele tem. E fica aberto também, e eu creio que o Marinheiro vai nos dar um período de perguntas. Então, dê um sinalzinho aí para que o Anderson possa orientar e administrar esse momento precioso. Denison. Amém. Amém, Giba. Só um minutinho bem antes, aí até eu vou fazer aqui a introdução dele também. Perfeito. E o maestro Sediva vai estar aí, né, trazendo uma rápida palavra aí, em nome também da AMBO. Então tá com a palavra maravilha. também, mestre Sediva. Sedivar. Pois não, mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes da 13ª edição da Quinta Maior, dessa vez com o maestro Denison. E a palavra de Deus diz que é bem-aventurado o que lê, é bem-aventurado o que ouve e o que guarda. Vamos, nessa noite, ouvir com atenção e procurar guardar, porque, naturalmente, serão informações de muita importância para todos nós. A AMBO, naturalmente, sente-se honrada com a presença do maestro Denison, e vamos lá, de fio a pavio, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Anderson, acho que está travada aquela tela ainda, né? Que está compartilhada lá. Você quer que eu tire ela de lá? Acho que pode ver, né? Puxo já aqui. Ok, vou dar um share aqui. Vou dar um stop agora. Muito bem. Maravilha. Algumas rápidas orientações, né? Só para ficar ali registrado. Procurem deixar os microfones no mudo, né? E tendo alguma pergunta, né? Nós vamos estar aqui no chat do lado direito aqui, né? Podem estar escrevendo por ali. E a gente vai estar anotando. E ao final, a gente passa para o maestro Denison aí, né? Para ele estar fazendo as considerações. Ele já recebeu as perguntas prévias que cada um enviou. Então, certamente ele vai estar cobrindo. O grupo WhatsApp ele vai ficar ativo depois, né? Então também pode ter interação ali. Depois a gente abre para interação entre todos. E é isso. Então queria fazer aqui uma rápida introdução do maestro Denison também, já passar a palavra para ele. Então vamos lá. Denison Depré, nascido Depré, né? Aprendi um pouquinho aí hoje a pronúncia. Nascido em Vinhedo, São Paulo. Começou a aprender música na igreja, nas escolinhas, depois com sua mãe, pois era dona de uma escola de música tradicional na cidade. Com 12 anos, começou a aprender cello na igreja e violino com o professor Rubens Vieira, que na ocasião era maestro da Orquestra Sinfônica de Santos.
Aos 15 anos, ingressou na Orquestra Sinfônica de Jundiaí, estudou nos conservatórios Carlos Gomes, em Campinas, e Escola de Música de Jundiaí. Leciona atualmente violino e cello na Semadel, Escola de Música da AD Louveira, e ministra masterclasses de cordas em igrejas, escolas, etc. Em 2001, assumiu a regência da Orquestra Messiá, da Assembleia de Deus Belém, em Campinas, onde ficou por 18 anos. Idealizou e fundou a Orquestra Filarmônica Bless no ano de 2016, onde está à frente até o presente momento. Atualmente congrega na AD Louveira, Ministério Belém, com o pastor Gaetano Ciaramella, e é integrante da Orquestra Adore, sob a batuta do maestro Enéas Augusto. Então, maestro Denison, Deus abençoe mais uma vez, fique à vontade. Amém. Quem eu não cumprimentei ainda, eu queria dar uma boa noite para todos aí, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado de compartilhar um pouquinho do que Deus me deu, né, os conhecimentos que eu tenho adquirido com o trabalho na igreja, sobretudo na área de cordas, né? Embora eu não trabalhei só com cordas na igreja, mas eu venho adquirindo, organizando material para passar para os irmãos. O meu interesse nessa live é passar para os irmãos, não para alunos de cordas, né? Sim, para os maestros mesmo, né? Coisas que a gente vem sentindo, né? Há algum tempo e conhecendo várias orquestras, várias igrejas, a gente acompanha o trabalho dos irmãos e a gente reuniu um material para passar para os irmãos, assim, dar uma pincelada sobre as cordas nas orquestras, né? Eu agradeço ao AMBO, né, em nome do maestro Mael e também o Anderson Marinheiro, que gentilmente nos convidaram e vem organizando essa semana aí para que a gente possa ter essa live com vocês hoje. Irmãos, eu gostaria de começar, primeiro, assim, me sinto honrado aí também de estar com grandes maestros, né, assim, referência, né, para mim, eles são referência e aprendi muito com eles, né, o Gilberto Massambani, que está aí, o maestro Inés, que é o meu maestro lá na igreja, e também acho que eu vi o Mia, parece que entrou aqui também, né, o maestro Oliver Rufinos, acho que pelo que eu vi aqui, ele está aí também. Então, é uma grande responsabilidade estar diante dos irmãos aí, que são experientíssimos, né? Na área de cordas e de orquestra, arranjos, né? Então, eu gostaria de começar, irmãos, assim, primeiro que eu vou deixar bem à vontade os irmãos interromperem e fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Que ocorra. Também peço perdão aqui que eu estou numa rua meio barulhenta, vocês já ouviram um carro aqui na rua aqui fazendo barulho. Então, irmãos, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a construção do instrumento, tipo de madeira, encordoamento, a luthieria, sobre os instrumentos de corda, tá? Tudo que eu falar aqui sobre as cordas, ele vale para os 4 instrumentos, tá? Violino, viola, cello e contrabaixo. E a construção deles é muito parecida, né? Só diferença de tamanho e a tessitura, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a construção do instrumento. Hoje, a grande diferença de sonoridade entre um instrumento e outro é por causa da madeira e a construção e as escolas que elas foram, o modelo de instrumento foi desenvolvido. Os instrumentos de corda são muito antigos, né? Então, as principais escolas são italianas. Elas começaram, as principais, as mais conhecidas são italianas. E difundiram para o mundo todo, obviamente. Hoje no mundo inteiro construídos os instrumentos de corda.
E a gente acaba caindo, né, assim, de uns 5 a 10 anos para cá, na construção de instrumentos chineses, né? Então, eu queria falar sobre essa diferença de instrumento chinês e de instrumentos de outras fábricas, né, outras fabricações. A madeira, irmãos, basicamente, a madeira é a mesma, né? Tem vários tipos de madeira, mas, aliás, os chineses, eles são os maiores consumidores de madeira do mundo, né? Eles compram de todo lugar as madeiras, né? Então, você fala assim, a madeira da China é ruim? Não, eles não têm madeira lá na China, entendeu? Eles compram de fora. A questão dos instrumentos chineses são a própria, o tipo da madeira que usa, né? A quantidade de madeira que usa, porque às vezes não é madeira, só madeira, às vezes é uma madeira misturada com alguma resina, com alguma coisa assim, e isso influencia totalmente na sonoridade dos instrumentos, né? Tudo isso que eu vou falar nesse começo aqui, a construção, madeira, encordoamento e luthieria, tem a ver com a sonoridade, porque algumas perguntas vieram até através das inscrições, assim, por que esse violino soa tão mal, o outro soa tão bem, o outro é ruim, o outro não é? Por que os violinos da minha orquestra têm aquele sonzinho de mosquitinho voando, né? A maior parte. Então, isso é por causa da construção, o tipo do instrumento, né? O instrumento chinês, hoje, que é o mais acessível aqui para o Brasil, o problema não está na onde constrói, né? O problema dos instrumentos chineses, isso aí vale para todos os outros, o problema do instrumento chinês é o brasileiro, que vai lá e compra o pior que tem, entendeu? Porque a China, ela fabrica instrumento A, B, C, D e E, né? Aí o brasileiro vai lá e fala assim, quanto custa o A? Custa 1.000. Quanto custa o E? O E você pode levar por 200. Esse aí é o que eu quero, né? Então, acaba comprando instrumentos muito, muito inferiores, com fabricação muito ruim e com madeira muito ruim mesmo. Porque a gente tem, basicamente, assim, os tipos de instrumento. Madeira compensada, que é uma madeira com uma resina junto. Esse é o pior instrumento que tem. E aí começa as madeiras laminadas, depois tem madeira maciça. A madeira laminada é uma madeira com uma lâmina em cima. Então é uma madeira de baixa qualidade, coloca uma lâmina bonita em cima. E tem os instrumentos de madeira maciça, que aí começa a soar um pouco melhor, né? Então, o brasileiro chega na China e basicamente ele compra o instrumento B, C e D, né? Aliás, B, C e E, né? Porque aí a gente considera que é o instrumento mais barato, essa linha E, é o instrumento de madeira aglomerada, né? Que é o mais baratinho. Então, às vezes a igreja vai lá, vamos comprar 5 violinos, aí vai lá e compra os violinos mais baratinhos que tem, né? De madeira compensada. Esse madeira compensada, não soa mesmo, tá? Então, o ideal é que a igreja adquira os instrumentos, pelo menos os intermediários, que já é madeira maciça, mas é uma madeira mais simples, né? E assim, a linha A da China, normalmente não compram. O brasileiro não vai comprar a linha A lá na China, né? A linha A são de luthier, são madeiras que são tratadas, madeiras europeias, que chegam lá na China, porque tem as fábricas lá, e tem muitos luthiers lá também, tem excelentes fábricas lá na China, né? Mas quem chega lá para comprar de fora acaba não comprando esses instrumentos. Eles compram, no máximo, a linha B ali, e aí chega aqui e diz que é o modelo profissional. Então, irmãos, quando você adquire esses instrumentos, esse aglomerado, pode fazer o que for nele, né, o pessoal fala assim, não, chega aqui, a gente tira o verniz, troca essa corda, coloca aquilo, coloca...
esses não vão soar mesmo, tá? A caixa harmônica deles não tem uma ressonância, né? O instrumento de corda, ele é basicamente, estou aqui com o violino, né? Toda essa caixa dele aqui precisa vibrar, precisa ressoar, precisa ter uma vibração intensa para que o som saia para fora, né? Se você pega uma madeira que você bate e ela não tem uma ressonância, como são os aglomerados, não vai soar mesmo, tá? Então, às vezes a gente... Por que eu quero entrar nesse assunto? Porque às vezes você tem lá 20 violinos na sua orquestra, todos de madeira aglomerada, eles não vão soar, entendeu? Então, a gente às vezes acaba investindo nesses instrumentos, vou dar para aluno tal, mas esse aluno acaba ficando com esse instrumento muito tempo e entra dentro da orquestra e acaba não soando. Então, esse é o primeiro ponto. Tentar, quando vocês forem investir instrumento de corda na igreja, tentar investir dos instrumentos intermediários para cima, tá? Mesmo porque os intermediários hoje, assim, com dólar super alto como tá, eles estão aí na faixa de uns R$600. Se você considerar que às vezes a sua igreja investe num trompete Yamaha super simples, R$4.000, né? Alguma coisa assim, um instrumento de R$600, um violino, R$600, R$700, não é muito, né? A gente tem que pensar nessa questão que eles não vão dar o resultado de sonoridade depois, mais para frente, quando esses alunos integrarem a orquestra, eles vão continuar com aquele sonzinho pequenininho. O instrumento intermediário, aí, digamos que vocês compraram esse instrumento intermediário, então quero entrar um pouquinho sobre corda e luthieria. Todo instrumento de corda fabricado, eles são fabricados que são fabricados em fábrica, não em luthier, eles vêm desregulados, totalmente desregulados. Então, ele vem com a parte da pestana aqui em cima, a pestana alta, o cavalete alto, né, a distância da corda em relação ao espelho vem alto. Então, todo instrumento de corda, até violão é assim também, tá? Muitos compram violão aí e sai tocando, mas não. Todos eles precisam passar por um ajuste, tá? Porque mesmo os de fábrica nunca são iguaizinhos, né? A altura da pestana acaba sendo alta, a altura do cavalete, eles fazem lá 400 cavaletes, mas a hora de colar o espelho dá diferença, então tudo precisa ser regulado. Então, um conselho para os irmãos, não comprem esses instrumentos de corda, dão na mão de aluno já do jeito que veio da loja, tá? Tem que passar por um ajuste, por um luthier. A loja que vende, normalmente também oferece esse serviço, né? Ou tem parceria com algum luthier, ele vai ajustar essas coisas, né? Às vezes eles trocam a alma, vem uma alma muito fininha, que é uma madeirinha que liga os dois tampos, o tampo e o fundo, né, do instrumento. Às vezes vem com madeira inadequada, ou ela vem curta, ou vem fora de lugar. Então, o luthier ele vai fazer uma harmonização nesse instrumento. Ele vai tirar o melhor que tiver do instrumento, né? Ele vai regular e tirar o melhor. Então, esse é o segundo ponto, né? Passa o instrumento que vocês adquirirem na igreja, passa na mão do luthier. Ou, quando for comprar na fábrica, pede uma indicação na loja, né? Pede uma indicação para que esse instrumento passe por um luthier, tá? Não existe nenhum instrumento de loja que já vem regulado, né? Ou às vezes a loja já manda para um luthier antes de vender. Então, aí, eu me lembro até que quando eu comprava os instrumentos do Maestro Massambani, ele oferecia, você quer que manda regulado ou manda do jeito que está, né? Então, às vezes eu comprava regulado, às vezes eu comprava do jeito que estava, porque eu trazia para um luthier aqui de Campinas, conhecido meu, que regulava. Então, esse é o ponto, tá? Não dá para aluno um instrumento desregulado. Outra coisa, quando vem de fábrica,
esses instrumentos, as cordas, eles, principalmente instrumento chinês, coloca qualquer corda, né? Eles fabricam lá uma cordinha lá e manda. Essa corda é muito ruim na maioria das vezes, né? Então, o ideal é que você invista num encordoamento melhor para entregar o instrumento para a criança, para a pessoa, né? Para que todo esse conjunto já venha regulado para ela, venha com uma sonoridade melhor. Porque é muito difícil estudar com instrumento desregulado. Muito difícil. Assim, as cordas raspam, o arco, quando você vai tocar, o arco fica pulando, aí o aluno regula, não consigo, não, tudo isso é falta de regulagem de instrumento mesmo. Né? A altura do cavalete dificulta a pessoa, principalmente se for criança, né? Começa a doer a mão dela. Então, o que eu queria falar sobre essa primeira parte é enfatizar que você não pode entregar na mão de um aluno instrumento desregulado. E quando ele for adquirir também, fala assim, não, maestro, pode deixar, eu vou lá comprar um instrumento. Então, que você aconselhe ele também, que ele tem que passar por um luthier, tem que passar por uma regulagem, comprar um bom breu. Às vezes a gente vai na loja, compra um breuzinho mais barato que tem, R$6 um breu, né? Aí assim, tem breu de R$6 também, mas normalmente os breus começam a ficar bons a partir de uns R$80, né? São breus melhores. A função do breu, né, a maioria dos irmãos já sabe, a função do breu é fazer com que o breu solta um pó, que é uma cola, né? A função dele é fazer com que haja uma aderência perfeita entre a corda e a crina, né? Então, essa aderência não pode ser feita de qualquer jeito, senão o arco pula, né? Não tem uma sonoridade boa. Então, tudo isso é importante. E tudo isso faz parte da sonoridade, né? O que eu mais ouço de reclamação dos maestros é o som. Mas o som tá ruim e tal. E, às vezes, não é o aluno, é o material que ele tem, o instrumento que ele está. Tem vários irmãos aqui da naipe de sax, né? É a mesma coisa das palhetas, né? Você compra uma palheta ruim e fica lá tentando tocar um tempão e não sabe por quê, né? Porque comprou uma palheta que custa R$3, R$4, né? E a gente comprar uma de 25, sei lá, né? Então, são investimentos que os irmãos precisam fazer na hora de entregar o instrumento para o aluno, tá? Então, eu dei uma pincelada já nessa questão da construção. Aqui a questão do encordamento, dos encordamentos, que assim, como, não sei se a maioria dos irmãos já conheceram como comprar corda de violão, né? Por exemplo, aí vai lá na loja, eu quero um encordamento de violão. Quanto tá? Né? Aí, o pessoal tem de 15, tem de 20, tem de 30, a pessoa normalmente compra mais baratinho, né? E acontece também com os violinos, né? Os encordamentos de violino, viola, cello, eles são caros. Os encordamentos bons são caros. Tem muitos encordamentos que são mais caros que até esses instrumentos mais baratos aí, né? Tem encordamentos de R$400, R$500. Só que, obviamente, que você vai comprar um instrumento simples para um estudante, você não vai comprar um encordamento de R$500 depois, né? Mas procurem, tem encordamentos nacionais que são bons. Por exemplo, o Mauro Calisto, que é o mais usado entre todos os alunos aí que procuram corda. Esse encordamento é bom, mas tem surgido muitos encordamentos chineses que dizem concorrentes desse Mauro Calisto, são encordamentos ruins. Então, procura saber também, se informar onde que vende o Mauro Calisto, para oferecer isso na sua escola de música, porque é um encordamento que é intermediário, é um preço bom, é fabricação nacional, ele é feito aqui em São Paulo, então
fujam desses encordamentos mais baratos, com nomes estranhos, e acima de R$ 180 a R$ 200 o encordamento, aí já são encordamentos bons, né? Qualquer um que você comprar vai dar uma diferença enorme no instrumento, tá? Então, às vezes você quer investir, eu tenho um naipe de cordas aqui de 6 violinos, o que eu poderia fazer para melhorar a sonoridade deles sem trocar o instrumento? Troca o encordamento, né, por encordamentos melhores. Aí esses encordamentos vão trazer uma sonoridade melhor. É como você mudar de tipo de encordamento no instrumento, é mudar de instrumento. Ele fica totalmente diferente mesmo. E tem vários materiais também, né, esses encordamentos. Então, quando você quiser investir na sonoridade, procura saber sobre os encordamentos, dá uma boa diferença. Eu queria entrar até aqui, os irmãos têm alguma coisa para perguntar? Querem fazer alguma pergunta sobre fabricação, sobre os instrumentos? Tem uma pergunta aqui do Márcio Cidral. Sim. Se quiser abrir o microfone, Márcio, interagir, fica à vontade. O meu amigo. Tudo bem? Bem, rapaz. Prazer imenso estar aqui assistindo a tua palestra. Então, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, quantas vezes o músico precisa usar o breu? Por exemplo, um ensaio que a gente faça um domingo à tarde e logo após já tem um culto à noite. Sim. Então, quantas vezes ele precisa usar esse breu no ensaio, à noite também? Tá. E a segunda pergunta é como que o aluno identifica o instrumento quando a madeira for aglomerado, como se diz que essa madeira não ressoa bem, como que ele identifica isso quando for comprar na loja? Ok. Olha, normalmente, eu vou responder primeiro essa pergunta do aglomerado. Normalmente, a gente, por conhecer um monte de instrumentos, a gente bate o olho e já sabe que é, né? O Maestro Massambani está aqui para não deixar eu mentir sozinho. Assim, normalmente, eles têm uma característica muito peculiar, assim, o verniz deles é aquele verniz, assim, parece um verniz de carro, né? Então, aquele vermelhão bem é um vermelho bem certinho, assim, sabe? Que ele não tem veios na madeira, né? Ele só parece a cor mesmo do instrumento, né? Isso normalmente é aglomerado. Isso é uma coisa que você pode olhar. Quando tem veios muito claros na madeira, se você pegar aqui, eu não sei se vai dar para ver, né? Mas um instrumento assim, ó, ele tem um monte de veios, né? Então, quando você vira ele assim, ó, se ele dá um degradê, ou seja, você vê os veios se movimentando, isso é madeira, tá? Quando você movimenta, você pega um veio e movimenta ele, e ele fica fixo, isso é uma madeira laminada, é uma lâmina que botaram em cima dela, entendeu? Esses de madeira laminadas, eles chegam aqui no Brasil até por intermediário. Tem uns que têm uma sonoridade boa, entendeu? Só que o problema da lâmina, a lâmina ela fecha um pouco os poros da madeira, né? E o instrumento não pode ter poros fechados, né? Mas o verniz ele fecha poro? O verniz a álcool não, o verniz normal que os luthiers usam não. Verniz a óleo, quando ele é muito grosso, ele vai fechando os poros, então vai fechando o som do instrumento, entendeu? Então, assim, e a gente tem que contar também com a sinceridade da loja, né? Que está te vendendo, porque isso tem uma boa diferença de preço, né? Eu me lembro porque assim, os lojistas, eles trazem esses instrumentos de madeira aglomerada, eles precisam trazer, porque tem muitos que compram. Os projetos, por exemplo, projetos grandes, guri, projetos sociais, eles investem nesse instrumento, que é o mais barato, porque ele vai dar na mão de um aluno para ele começar a estudar, né? Aqueles que se despontam, aí eles vão e trocam de instrumento. Então, eu me lembro, muitas vezes fui para comprar esses instrumentos, e o lojista mesmo disse para mim, olha, esse aqui é aglomerado, esse aqui é laminado, esse aqui é madeira. Então, a gente tem que contar um pouco a honestidade deles.
às vezes você pega um projeto da sua igreja, o pastor fala assim para você, pode comprar 20 violinos. Às vezes não dá para você comprar 20 violinos desses já de 600, de 800 reais, porque você vai iniciar uma escola, você inicia com um aglomerado. Mas você tem que levar em consideração que esse instrumento não vai poder ir para a orquestra. Muitas vezes não pode ir para a orquestra. Mas não, assim, não pode, na minha opinião, como assim, você vai procurar uma sonoridade e não vai ter. Mas acontece, às vezes, acaba o aluno usando muito tempo isso aí, né? Agora, sobre o breu, é o próximo tema que eu ia entrar aqui, que são os arcos, né? O arco é o bocal do instrumento de metal, é a boquilha e a palheta de um instrumento de palhetas, né? O sax, clarinete e tal. O arco é a nossa respiração, a nossa embocadura, entendeu? Então, precisa ter um arco de, pelo menos, crina animal mesmo, né? Porque as crinas sintéticas, elas também são muito ruins, elas não dão uma aderência muito boa. Então, você gasta muito breu nesses arcos, né? Tem que ficar passando breu toda hora, porque ele não dá aderência. E a diferença de preço de crina sintética para crina animal, no caso do arco, não é muito grande. O que dá diferença é assim, a qualidade da madeira do arco. Então, tem arco que você compra aí por 80, 90 reais, e tem arco de 2, 3 mil reais, né? Que aí são a confecção desse arco, a madeira que é usada desse arco, o luthier que fez esse arco. Então, é que nem violino, tem de 3 mil e de 1 milhão, né? Agora, quando a crina é uma crina boa, animal, e o arco tem uma boa construção, não é necessário passar muito breu, né? O que você passa, a primeira vez que você compra o arco, ele vem limpo, né? Então você tem que passar bastante breu. Então você passa bastante breu no começo, toca um pouco para esse breu sair, aí passa de novo. Então você vai ficar aí uma semana passando bastante breu. Depois, quando o breu aderiu já na crina e é só a manutenção desse breu, 5 passadinhas toca o ensaio inteiro, entendeu? Não tem que ficar passando muito. Mesmo porque, se você passar muito breu, fica muito áspero, ele dá muita aderência. Então, aí vem aquele som raspado, aquele som de corda, bem aguda, né? Um som aqui que aliás, o Maestro Enéas adora, né? Mas... então... Meu braço arrepiou todinho aqui. Então, assim, para que sejam... É tudo um equilíbrio, né? A corda não pode ser muito áspera, o arco não pode ser muito áspero, para que tenha um som mais aveludado. A questão é que, assim, tem muito estudante que adora aquele som mais agudo. Então, ele nem toca aqui embaixo, ele já vai lá para cima e começa... ele gosta daquele som agudinho mesmo, áspero, né? Com as frequências agudas, assim, muito, muito evidentes. E o som do instrumento não precisa ser assim, ele é um pouco mais aveludado. Então, quando você vai passar o breu, poucas vezes, né? Você passa um pouquinho antes do ensaio, vai para o culto, passa um pouco e toca o culto inteiro, entendeu? No entanto, assim, você pega um concerto aí das orquestras profissionais, às vezes dura 2, 3 horas o concerto, o cara não sai para ficar passando breu, né? E toca o tempo inteiro. Então, assim, essa passagem é rápida, não precisa passar muito, não. Agora, também tem uma questão, se for um breu de muito baixa qualidade, aí não adere, ele fica sentindo a necessidade de ficar passando breu toda hora. Então, é de casos em casos. Se pegar um arco, né, que tem a crina completinha, né, como é o caso desse aqui, que às vezes também vai quebrando tanta crina que a pessoa vai ficando com pouco, daqui a pouco tá só um filetinho de crina, né? Então tem que ficar atento a isso também, porque às vezes o aluno ou o irmão às vezes não tá nem aí assim pro arco, né? Você olha no arco dele,
não vai sair som naquele arco com meia dúzia de crina no arco, né? Ele tem que estar completo. Então, arco é uma coisa que dá para incrinar de novo, que a gente fala. Se for um arco de boa qualidade, você pode mandar trocar a crina no luthier, né? Às vezes a pessoa compra um arco aí de R$ 500, R$ 600, que é um arco intermediário. Não é da linha profissional, é intermediário. E, por exemplo, esse arco que eu tenho aqui, até quem me vendeu esse arco aqui foi o maestro de Massambani. Eu gosto muito desse arco aqui. Ele veio com um violino que eu comprei do maestro Massambani uma vez. E eu troquei de violino já, mas eu não troquei o arco. Eu mandei inclinar já 2 vezes esse arco. Porque eu gosto do peso dele, gosto da curvatura dele. Então, você pode trocar a crina do arco, mandar no luthier, e ele vai restaurar esse arco para você. E custa mais barato que comprar um arco novo, né? O importante também é, assim, você pega muito aluno que ele aperta tanto o arco que ele fica reto, né? E o arco não pode ser reto, ele tem que ter uma curvatura, tá? Ele é assim, né? Exagerando, ele é assim, né? Tá vendo que tem uma curvinha. Se ele apertar demais, vai raspar muito, a crina fica raspando na corda, ele não consegue fazer determinadas articulações, né, staccato, essas coisas, né, e o arco fica pulando demais. Então, tem que sempre orientar a quantidade certa para apertar aqui o parafuso do arco e a quantidade de breu. Isso é a nossa embocadura, né? Se você não tem isso bem um arco bom, essas coisas, é como você pegar uma palheta já rachada, uma palheta aí de má qualidade, né? Não vai dar uma sonoridade boa. Então, é tudo um conjunto de coisas, né? Então, os tipos de arco eu já falei, né? Que é a crina natural, sintética. O arco, inclusive, é assim, quando o pessoal está tocando já há algum tempo, quando vai comprar o violino, vai trocar de instrumento, coisa assim, a gente normalmente troca só instrumento e fica com aquele arco se a gente gosta, né? Você não precisa trocar de arco quando você vai comprar outro instrumento. E vice-versa, às vezes você tá já com um instrumento legal, não está se adaptando àquele arco que você está tocando, você acaba trocando o arco, né? Tem arcos mais leves, arcos mais pesados, aí vai de gosto mesmo da pessoa, como que ela se adapta melhor, como os números dos bocais, por exemplo, tem mais fundo, mais raso, mais aberto, mais, né? A mesma coisa com o arco, a gente pode ir trocando esse arco. Se você vê um músico que tem dificuldade enorme de tocar com som limpo, tá sempre raspando, pode contar que o arco dele não tá legal, né? Ou a corda é muito ruim, mas normalmente é o arco. Então, ou ele tá com peso ruim, tá muito pesado para ele, ou as crinas estão ruins, ou ele está usando um breu muito ruim. Então, um conjunto de coisas que precisa ficar atento, tá? Respondido sua pergunta, Márcio? Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Muito bom, obrigado. Valeu. Até aí. Tem mais alguém? Temos mais algumas perguntas aqui, se quiser que eu passe aqui. Uma é sobre o do maestro Elisandro, que é verdade que o arco de pau-brasil é o melhor. O pau-brasil é o seguinte, o lance do pau-brasil é que ele é uma madeira mole, relativamente mole, que não quebra. Então, é por isso que ele foi muito utilizado, né? Ele tem uma cor bonita, tudo, mas ele tem um peso muito bom, imagina assim você olha para ele e diz, nossa, que medo, isso aqui vai quebrar. Não, você enverga ele e ele não quebra. Então, por isso que é muito utilizado. E realmente, os arcos mais caros são os de pau-brasil mesmo, né? É muito fácil do luthier moldar ele, né? Que é uma madeira mais maleável, e embora ela seja resistente, né? E ele tem um peso muito bom. Isso normalmente o violinista, ele gosta de arco leve, né? E são poucas as madeiras que têm uma leveza. O pau-brasil oferece todo esse conjunto aí, entendeu? E são caros mesmo.
E os arcos, normalmente assim, os luthiers, comprar arco de luthier, eles são caros. Acima de R$1.500, R$2.000, eles enchem de coisa no arco, crina de primeiríssima qualidade e tal. Então, se o arco de pau-brasil, normalmente vai ser bem mais caro, entendeu? Agora, tem arcos de outras madeiras muito boas também. Eu gosto de arco pesado, por isso que eu mantive esse aqui. Eu já experimentei vários arcos, mas eu não me adapto a outro, a não ser esse aqui, para violino, né? Esse arco que eu mencionei para os irmãos. Não é pau-brasil, um arco relativamente considerado assim, médio, né? Um intermediário, né? Então, eu gosto muito dele. Mais alguma? Podemos Tem duas sobre crina aqui, aí a gente pode acho que seguir, né? Sim, Mas pode falar. aproveitando o tema aqui, sobre a crina, como reconhecer que é crina animal mesmo? E a outra, já emendando aqui, do maestro Romero, a crina antes dela ir para o arco, existe um tratamento? Qual seria? Quando ela está no arco já, porque ela já foi tratada, né? Que é crina animal mesmo, do cavalo, né? E o interessante é que não a crina não não pode ser de égua, é de cavalo macho mesmo, né? Porque a égua faz o xixi para trás, acaba estragando, né, a crina que está no rabo dela, né? E por isso que a maior parte é crina de cavalo macho mesmo. E assim, quando é retirada do animal, ela passa já por um tratamento, tá? E aí, quando está no arco, não precisa fazer mais nada, porque ela já está limpa, já está, né, passou pela secagem, lá pelo tratamento dela, está pronto para ser utilizado. Como que você identifica se é crina animal ou crina sintética? Se você pegar um fiozinho só, né? Você pega um fio, tira todo o breu dele, né? Com um fiozinho, tá? Aqui tá bem fininho, não dá para ver muito, né? Você tira todo o breu dele, ele continua branco, é crina de animal. Se ele ficar transparente, como um nylon, aí é crina sintética, tá? E assim, tocando, você também sente, porque a diferença é muito grande, né? Quando você toca, a crina sintética, ela escorrega bem mais, por isso você tem que usar mais breu, né? Então, a crina animal é indicada por causa disso, ela tem uma aderência maior, como eu expliquei, e assim, falando bem sincero, assim, pelo preço também você acaba sabendo se é crina sintética ou animal, né? Porque uma crina animal para colocar num arco, ela custa no mínimo R$150. Um jogo de crina para pôr no arco. Então, se você comprar um arco abaixo de R$200, é crina sintética. Entendeu? A maior parte é crina sintética. Difícil comprar um arco de crina animal por menos de R$200. É isso, maestro Giba? Mais ou menos isso aí, né? Então, vale a pena investir nesse conjunto de coisas aí para você ter uma sonoridade melhor. Eu fui uma vez já numa orquestra e eu fui fazer um masterclass numa igreja, né? E a condição que estavam os arcos, assim, era terrível, mas por falta de conhecimento, não é relaxo, né? Falta de conhecimento. Muito pouca crina nos arcos e todos a crina toda escura. Isso em todos, assim, todos. Tem quase 20 violinos. E a crina muito escura, já bem suja, né? Então, a crina, ela é uma coisa que não pode ficar pondo a mão. Você não pode pôr a mão em crina, né? Você passa o breu ali e pronto, guarda ele, você não fica pondo a mão. Porque a crina absorve muito a oleosidade da pele, né? Ela guarda essa oleosidade, mancha. Aí, quando está oleosa, a crina, ela não pega muito breu. Então, esses cuidados, assim, com o arco tem que ter. Manter sempre limpo, apertar a quantidade certa, esse conjunto de coisas, passar breu, né, a quantidade certa, esse conjunto de coisas vai ajudar a pessoa a soprar o violino melhor. Prossigamos, maestro Maninho.
Bora lá, tem mais algumas aqui, a gente faz aí ao Faz decorrer. ao longo do... Aliás, irmãos, eu recebi muitas perguntas, eu agradeço os irmãos que mandaram, assim, algumas eu não vou destacar, porque foram parecidas e já estava na minha programação de falar. Mas depois, tendo tempo, o tempo passa rápido aqui, né? A gente responde no final, tá? Eu queria falar rapidamente aqui sobre partitura, que é uma das coisas mais importantes aqui sobre as partituras para cordas. Eu tenho visto, irmãos, assim, não ninguém aqui do grupo, mas eu tenho visto muitos arranjos que traz uma dificuldade enorme para o músico tocar, para o músico de cordas, né? E às vezes essa dificuldade é por falta de conhecimento do naipe por parte do arranjador, de como aquilo vai soar. Então ele pensa, muitos arranjadores pensam como piano, muitos arranjadores pensam como o instrumento que você toca, que às vezes é um instrumento de metal, às vezes é um instrumento de madeira, né, uma flauta, alguma coisa assim, e aquela coisa que vem na sua cabeça, aquela inspiração que você coloca no papel, às vezes está baseado no seu naipe, que você estuda, e traz uma certa dificuldade para os instrumentistas de cordas tocar. Não falo, eu falo assim, não pela quantidade de nota ou destreza que a pessoa tem que ter, mas a própria arcada mesmo, aquela coisa que você escreveu, aquela coisa que eu falo assim, com todo respeito, né? Mas aquela frase que você escreveu, às vezes eles têm dificuldade de tocar, porque você colocou uma ligadura de frase, e para instrumentista de corda, ligadura de frase é um arco só, entendeu? Uma marcada só. Então, eu queria dar alguns exemplos aqui rápidos. Infelizmente, o tempo não colabora com a gente, mas eu vou abrir aqui uma partiturinha, aqui, um pedacinho, um trechinho, esse só para exemplificar aqui o que eu quero dizer. Aparece para vocês uma tela. Tá. Aí eu vou abrir isso aqui. É um trechinho, tá? Esse trecho aqui é de um arranjo que, nesse lugar, a orquestra está bombando, está super forte, né? E super articulada. Aí tem, de repente, uma ligadura aqui, que se você coloca essa ligadura, a gente vai entender que isso tudo é num arco só. Marinheiro? Acho que ela abriu na outra janela, né? A gente está vendo só o Explorer aqui. Só Explorer? Então peraí. Vou fazer diferente aqui. Perfeito. Agora sim? Então, esse é muito comum a gente ver. Eu vou dar um exemplo, mas é muito comum de ver uma ligadura como essa, né? Então, eu vou tocar do jeito que está escrito aí, mas pensa assim, que você está vendo um trecho, mas a orquestra está bombando nesse pedaço, tá? Então, vê se você consegue perceber a diferença de articulação. Viu que sumiu um pouquinho o som? Vou fazer de novo. Então, eu liguei num arco só esse trecho do que está circulado, né? Agora eu vou tocar de outro jeito. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma diferença na sonoridade, né? Ou seja, você não perde a sonoridade, né, desse trecho por uma simples troca de arcada, né? Eu vou fazer aqui agora.
você manteve todo o seu som ligado, né? Manteve o seu som ligado, mas você trocou de arco. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro para os irmãos, maestros e arranjadores, é que, assim, quando você quer uma coisa totalmente ligada, não necessariamente ele precisa fazer numa arcada só. Entendeu? Tudo numa arcada só. Então, assim, às vezes tem trechos eu já peguei trechos assim que tem a orquestra tá lá tocando, né, bombando e as cordas somem. Mas por que sumiu aqui? É porque eles estão lá numa arcada, tá escrito para eles lá numa arcada totalmente ligada, porque tem uma ligadura, né? E aí acaba sumindo o som. Então, os irmãos têm que orientar os músicos que eles podem trocar o arco, mudar o arco, né? É como se fosse... Imagina que assim, você mudar o arco sem desligar o som, isso para violinista não é difícil. Tá? É uma coisa que eles estudam na técnica de arco. Então você fala assim, não, eu não quero que troque de arco aqui, porque senão vai sair outro som. Se ele está cortando o som, é porque a técnica de arco dele está ruim, mas normalmente você pode mudar de arco sem cortar o som. Então, facilita isso para eles na sua partitura, entendeu? Tirando essas ligaduras enormes que tem, só que você pede para eles que, olha, esse lugar é legato, esse lugar eu preciso que o som seja mais ligado. Então, eles vão articular com outra arcada, entendeu? Só que não vai cortar o som, vai produzir aquele efeito para você. Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui, rapidinho, de um lugar que eu mudei, nesse caso aqui eu mudei a partitura já, né? Mas esse, tá dando para ver aí, mano? Tá, esse lugar aqui, ó, ele estava ligado. Deixa eu abrir um negócio aqui para riscar isso aqui. Estava ligado tudo isso aqui, ó. Estava assim. Entendeu? E é um lugar que é um retardando, né? Tem um retardando e tem um crescendo aqui. Então, nunca que vai conseguir crescer, o naipe de cordas não vai conseguir crescer com essa ligadura de cima, entendeu? Então, eu liguei de duas em duas. E soa do mesmo jeito, que soa ligado também, entendeu? Então, eu vou tocar tudo ligado, tá? Tudo ligado, né? Se você toca... Né? Tá tudo ligado? Vocês estão ouvindo tudo ligado? Tá tudo ligado, só que soa muito mais, né? Em vez de... Eu não consigo crescer se eu fizer tudo numa arcada só, né? Então agora eu consigo crescer se eu dividir ela. Entendeu? Então, esses detalhezinhos que vocês encontram, que tem muitas partituras, tem isso, você pode mudar o jeito de usar as ligaduras para soar melhor, né? Porque assim, em um desses masterclass que eu fui, eu bati o olho na partitura e falei assim, isso não vai soar, né? Então eu pedi a liberdade para o maestro, falei assim, olha, vamos mudar essas ligaduras, vamos ver como é que funciona. Aí mudamos a ligadura e funciona totalmente diferente, tá? Então esse exemplo que eu queria dar sobre as ligaduras é porque o som das cordas muitas vezes some porque o instrumentista de corda entende ligadura como tudo no mesmo arco, entendeu? Então risca essas ligaduras de frase que tem na partitura e fazem eles articularem de maneira diferente os arcos, né? Mudarem os arcos sem cortar as notas, que isso ajuda muito na sonoridade. Vai trazer mais som, né, para dentro das cordas, tá? Isso era uma coisa. Deixa eu ver outro exemplo aqui que eu queria dar. Aqui.
Deixa eu ver esse aqui que eu separei. Isso é um exemplo também claro aqui, né? Que ó, tem um F aqui embaixo, é forte, e o andamento dessa música aqui é 70, entendeu? Então, não tem como soar forte nesse trecho aqui. Eu tenho que separar essas notas sem orientando a eles que não cortem o som, né? Do jeito que está aqui, está tudo num arco só. Então, dá para tocar? Dá, mas some o som, né? Considerando que as nossas orquestras... por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que considerar que as nossas orquestras são formadas por 80% músicos dos instrumentos normais, 20%, às vezes 10% de cordas, né? Não tem como competir 10 violinos com 50 músicos de sopros. Não tem como competir. Então, essas dicas que eu trago para os irmãos é para trazer um pouco mais de sonoridade, entendeu? Você consegue isso mexendo nas partituras, mexendo nas arcadas, mexendo nas ligaduras. Pega um chefe de naipe seu, lá, uma pessoa mais experiente, se você não tem, a gente chama de espala, né, da orquestra, pega uma pessoa que toca melhor cordas lá e faz ela marcar as arcadas certinho, mudar essas ligaduras, experimentar esses trechos de maneiras diferentes, entendeu? Que aí você vai conseguir trazer uma sonoridade melhor. O que eu tenho sentido muito assim não é facilitar a partitura. Você pode facilitar a partitura para cordas, isso não tem problema. Mas quando a gente pensa em facilitar, a gente pensa em colocar assim, vamos encher de mínima e semibreve, né? De mínima, semínima, semibreve no máximo, assim, né? Mas se você colocar um monte de semibreve, essa semibreve num arco só, ela não soa também, vai sumir as cordas, né? Então, quando eu cheguei na MSA, no começo a gente fazia muito assim, tinha lá um trecho que era forte de cordas, uma semibreve no andamento de 70, né? A gente dividia em dois, a gente colocava 2 arcos, fazia 2 mínimas, entendeu? Porque senão não soa o efeito, não dá o efeito que precisa naquele trecho, né? E isso não é descaracterizar o seu arranjo, assim, é você trazer mais sonoridade. Se você faz isso com instrumento de sopro, fica muito mais, a nota fica muito mais saliente, né? Assim, ela aparece muito mais. Mas você faz isso com instrumento de corda, é muito difícil a pessoa trocar o arco, assim, cortar a nota ou acentuar. E se ela trocar um arco, né, tá para baixo, mudar para cima, se ela acentuou ou se ela fez uma quebra de som nessa troca de arco, é porque ela é inexperiente em técnica de arco, mas normalmente desde as primeiras lições de instrumento, a gente é ensinado a mudar de arco sem cortar o som, né? Então, às vezes, você faz uma frase inteira, uma nota e parece que você ouvindo, parece que está tudo ligado. Então, facilita um pouco para as cordas nesse sentido, que ajuda a sonoridade, tá bom? Quando a gente fala de cordas, a gente acha que cordas só toca erudito, né? E, na verdade, não. Se você pegar, por exemplo, eu vou abrir uma partitura aqui, essa partitura, por exemplo, Power in the Blood, do Ed Hogan, que acho que é conhecido, o irmão já deve ter ouvido aí. É totalmente popular esse naipe de cordas, né? E aí, como que se fala assim, como que se toca tudo isso aqui? Tá vendo? Cada sinalzinho desse aqui, ó, no compasso 14, por exemplo, tem um sinalzinho em cima, tem o staccato, que a gente fala o sinalzinho é tenuto, né? Tem staccato, tem a acentuação aqui no compasso 15, na terceira nota. Tudo isso é articulação articulação no arco mesmo, né? A gente consegue fazer tudo isso, né? Aí você precisa exercitar seu naipe de cordas a fazer essas coisas, né?
Por exemplo, esse compasso 14, 15, 16 aqui, o naipe de sax, por exemplo, tem muito disso, né? É tenuto com staccato na frente, depois tem um acentinho. Os metais têm muito isso. Tudo isso dá para se fazer no violino, no arco normal, tá? O violino não vai tocar só sempre o eruditão lá, o arco détaché que a gente fala que é liso, 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 né? Ele pode fazer todas essas articulações, basta você passar isso com eles no ensaio e tal, né? Um outro exemplo claro que eu tenho aqui, ó, no compasso 17, se vocês olharem aqui no compasso 17, tá vendo uma ligadura aqui entre as 3 últimas notas? Como é que faz esse acento aqui no meio? Tem um acento aí no meio. Então, quando o violinista bate o olho nesse negócio aqui, só saber como que eu vou fazer esse acento no meio no mesmo arco? Dá para fazer, mas é muito difícil, entendeu? É muito difícil fazer. Então, tira essa ligadura e faz uma ligadurinha simples aqui entre a segunda e a terceira nota do compasso 17 aqui, e muda o arco na acentuação, o efeito vai ser muito melhor, entendeu? Então, essas coisas, elas vêm... por que eu digo tudo isso? Porque tudo isso dificulta para o instrumentista. Ele olha naquilo lá, vê aquele monte de... Ah, meu Deus, como que eu vou fazer a arcada aqui? Tem um monte de ligadura ali, tem cabo quebrado ali, tá com acento no meio da ligadura. Então, facilitem as partituras nesse sentido também, não é só nota. Porque o instrumentista, ele gosta de tocar nota também, né? Você não vai colocar só bolachão para ele tocar. Mas o que complica a vida do instrumentista de corda na igreja é essa quantidade de efeitos e articulações que tem, que ele fica perdido, né, em fazer. Sobre partituras ainda, eu queria falar sobre arcadas e ligaduras, essas coisas. Alguém tem alguma dúvida? Queria comentar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, acho que comentando também do Maestro Márcio. Quem define as arcadas, o arranjador ou o espala da orquestra? E emendando aqui, seria uma boa... Vai lá. Normalmente é um conjunto, né? Assim, a pessoa que é líder do naipe junto com o arranjador. Se o arranjador não é o maestro, né? Se pegou um arranjo de fora, o maestro, o espala, tem total liberdade de falar, ó, maestro, nós vamos articular aqui dessa maneira. Tudo bem para você? Porque às vezes o maestro tem na cabeça dele um tipo de sonoridade que você também não pode mexer muito na articulação das cordas, porque ele vai ouvir diferente. Você sabe, por que está soando aqui, né, dessa maneira? Então, é uma coisa junto, assim, né? Mas isso aí depois o espala passa isso para o resto da orquestra, para os outros naipes, inclusive, porque não é... Às vezes marca só nos violinos ali, marca a arcada e esquece da viola e dos cellos, eles ficam lá trocando os arcos, né? Arco invertido. Então, é importante passar isso para todos os naipes, embora tem muitos lugares que eu vou falar sobre isso também ali, mais para frente, que o naipe é muito diferente, né? O segundo violino do primeiro, da viola, são muito diferentes, os arcos cruzam. É normal cruzar um lugar ou outro, mas ele tem que buscar uma coisa para ficar tudo mais ou menos igual, entendeu? Mariano, mais alguma? E aí, seria uma boa ideia tocar sem ligaduras de expressão? Soaria mais? Então, sim, a ligadura de frase, a gente chama, para acordes, a gente chama de ligadura de frase, aquelas maiores, né? Às vezes tem até ligadura no meio. Essas ligaduras de frases, a gente você tem que dizer para o instrumentista que, olha, faça o arco que você quiser aí, mas tem que soar ligado, isso, né? Daí o chefe de naipe vai definir qual o arco que vai se fazer ali. Vai ligar algumas, tirar outras, entendeu? Soa muito melhor, né? Uma outra coisa, uma dica também, assim, sobre aí marcar arcada seria mais com o músico, mas você, como maestro, também pode dizer. Às vezes tem um crescendo numa nota longa que o arco está caindo para baixo. Isso não cresce nunca, tá? É muito difícil, porque você tem uma nota longa crescendo para baixo,
o peso do arco maior está aqui na parte de baixo, aqui, ó, tá aqui. Então, o peso na corda vai surtir quando o arco está para cima. Então, aqui, ó, aqui tem um peso. Então, se você fizer um crescendo para baixo, essa parte aqui é mais leve. Você não consegue crescer para baixo, fazer um crescendo para baixo aqui. A não ser que você pode até conseguir manter trazendo o arco mais para perto do cavalete. Mas crescer mesmo, você vai conseguir crescer quando o seu arco está para cima. Então, essa expressão que você faz tem que ver a arcada, se ele está descendo, está subindo, às vezes tem esse crescendo no meio. Então, é uma dica também sobre os crescendo, né? Às vezes o maestro está com a orquestra lá, esse trecho é crescendo, por que as cordas não crescem? Porque a arcada deve estar invertida em algum lugar ali, entendeu? Mais alguma? Sobre as partituras... Esse tema só é. Pois não, só essa aí, né? Sobre as partituras ainda, é rápido, tem um monte de coisa, gente, não vai dar tempo, mas eu vou tentar acelerar aqui. Eu tenho visto muitos arranjos, é uma dica, gente, é só dicas, assim, é opinião minha aqui, mas vocês têm a inspiração e escrevam do jeito que vocês continuam escrevendo, mas se cabe uma dica escrever para cordas, não tratem o naipe de cordas como se fosse um quarteto sozinho. O que é um quarteto sozinho, solista, né? Você pega um quarteto de cordas lá para fazer uma apresentação. Então, o primeiro violino, ele faz muito diferente do segundo, que faz muito diferente da viola, que faz muito diferente do cello. São 4 vozes ali que se completam e não precisam mais, a música está pronta ali, entendeu? Mas quando você traz isso para a orquestra, eles precisam caminhar juntos, entendeu? Primeiro e segundo violino, eles não podem estar muito distante da realidade da música, né? Então, às vezes você pode, obviamente, você está lá numa frase de primeiro violino, o segundo está aqui fazendo uma base, mas depois eles voltam e começam a caminhar junto de novo, porque senão tem muita coisa, assim, muita diferença. E uma coisa, isso prejudica a sonoridade também, porque nossos instrumentistas, na maior parte das orquestras de igreja, não são super experientes a ponto de tocar sozinho, sabe? Assim, eu vou na minha partitura, eu toco sozinho aqui. Ele precisa de apoio. Então, ele precisa de mais gente tocando coisas iguais, perto dele, para ele se sentir mais firme, né? Então, se você coloca uma linha de primeiros, uma linha de segundos, tocando coisas totalmente diferentes, mais toda a orquestra que está diferente, você não traz essa sonoridade que deveria trazer. Então, tenta trazer as cordas mais perto umas das outras nas partituras, né, com relação à tessitura, né? Por exemplo, primeiro e segundo violino, é assim, uma terça ou uma quinta, no máximo, não muito distante, entendeu? Isso eu digo para soar como um naipe de cordas mesmo, né? Vamos supor, a viola, até vou abrir aqui uma outra coisinha aqui sobre a tessitura dos instrumentos. Se você pegar aqui uma partitura, esse aqui é a textura das cordas soltas, né, dos instrumentos. Aqui na parte do violino, o sol, na viola o dó, o violoncelo o dó ali e o mi no contrabaixo, né? Tem contrabaixo que tem o dó mais grave, se for um contrabaixo 5 cordas, né? Mas contrabaixo 4 cordas normalmente é o mi. Então, o que acontece? Eu tenho visto muito, falando agora de viola, tenho visto muito a viola cruzar com o segundo violino. Ou seja, o segundo violino está tocando aqui numa região aqui no meio da pauta, mais ou menos, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo e tal, e a viola está aqui também na região no meio da pauta para cima, ali no mi, na corda ré, mi, fá, sol, ela fica tocando aqui, até lá em cima, de volta, e não toca aqui embaixo, que é a área mais bonita que tem da viola, né? Então, toca muito na corda ré e na corda lá, com a viola, e deixa essa parte mais bonita que tem da viola aqui que é o grave, né? Então, tenta usar essas partes graves da viola, porque eu tenho visto muito arranjo assim, violoncelo tocando na região da viola, né? E viola tocando na região do segundo violino,
o segundo violino fica ali meio misturado com a viola, e o primeiro violino vai lá para as alturas, né? Então, violoncelo, assim, quantos dos irmãos assim, tem contrabaixo acústico na igreja? É muito difícil ter contrabaixo acústico, né? No máximo 1 ou 2 aí no máximo. Não tem uma orquestra com 5 contrabaixos, 6 contrabaixos, como deveria soar um naipe. Uma orquestra de 50 músicos é ter 4 contrabaixos no mínimo, né? Então, o cello, o violoncelo, tem que fazer um pouco da função do contrabaixo no seu naipe. Ele não pode ficar tocando na linha da viola, entendeu? Então, tenta explorar essa tessitura para você ter o quarteto completo. Primeiro violino ali, e outra assim, você, dentro da sua orquestra, quantos violinistas estudaram na terceira posição para cima? Terceira, quarta e quinta posição. Quantos estudaram? Porque muitos não estudaram e estão tocando lá, catando milho lá em cima. E não tem, é uma fase avançada de você tocar nos agudos do primeiro violino, né? Então você precisa fazer essa pesquisa no meio da sua orquestra, quantos estudaram terceira posição para cima, para você começar a jogar os violinos lá para cima. Senão, você pode muito bem trabalhar com os violinos ali na primeira posição, só que explorando a melodia, né, no primeiro violino, ou coisa da corda lá e corda mi no primeiro violino, corda ré e corda lá no segundo violino. Na viola, corda dó e corda sol. No violoncelo, corda dó e corda sol também. Você pode muito bem fazer isso aí. Você tem um naipe seu completo. Você tem um quarteto completo. Entendeu? E o que eu tinha visto assim, é muita diferença nessa textura. Está muito longe uma coisa da outra, sabe? Então, se você pegar rapidamente aqui, ó, o som da viola, aqui, ó. Isso aqui é uma viola ou um violino? Né? Soando para você, é um violino, né? Agora você pega. Olha que região bonita da viola. Quantas violas você ouve tocar nessa região da igreja? Muito poucas, porque assim a viola tem sido tratada como um terceiro violino, digamos assim, né? Então é isso que eu queria passar para vocês rapidamente sobre partituras, essa questão da tessitura, entendeu? E outra coisa rapidamente também, porque agora está avançando aqui, são aquelas quantidades de escalas que a gente vê no meio da partitura, né? Tem umas escalas malucas, assim, de sextina, escalas de 9 notas, de 8 notas, né? Aquela coisa lá. Essas coisas, elas são escalas de efeito, né? Só que quando você coloca isso na sua partitura, o violinista, cara, ele fala assim, meu Deus, ele não olha para mais nada na partitura, ele só olha para essas escalas. Quanta nota tem nessa escala, né? E aí, às vezes é importante ele chegar porque normalmente essas escalas elas são uma anacruse, digamos assim, né? Para chegar numa coisa forte, no ápice. E ele não faz isso, porque ele fica lá embolado com a escala, e ele não chega nesse ápice, nunca, entendeu? Então, assim, se você tem violinistas experientes para fazer isso, né, instrumentistas experientes para fazer essas escalas, coloca. Se não tem, elimina. Coloca uma pausa naquela escala, ou faz a primeira nota, e ele precisa chegar forte no outro lugar. Então, eu vejo isso direto também acontecendo, né? Tem muitas escalas. Então, irmãos, é assim, o que eu falo para os irmãos, não é para... você não precisa ficar tirando muita nota. Você fala assim, vão fazer tudo simples, eles vão desanimar de tocar, eles precisam de desafio. Tá? Mas esses desafios, eles só podem ser aplicados quando a pessoa estudou aquilo, estudou aquela técnica, ela subiu de posição já no método.
Aí você pode pôr. Se ela não fez isso, só vai ser uma coisa que vai tirar a sonoridade do seu arranjo, entendeu? Vai tirar a sonoridade. Então, mexe na partitura para você obter mais sonoridade das cordas. Não é simplificar, é adequar para você puxar essa sonoridade, entendeu? São assuntos, irmãos, que assim, é uma live por assunto aqui, né? Mas se fosse ver, né? Mas a gente tem que ir pincelando assim. Uma coisa rápida que eu quero entrar, porque é importante, surgiram muitas perguntas sobre isso, sobre afinação, né? As cordas, elas, na maior parte das vezes, falam assim, nossa, as cordas na igreja é tudo afinado. Olha, corda é um dos instrumentos mais difíceis para afinar mesmo, tá? Assim como o boé, por exemplo, né? O boé é um ingrato na afinação, as cordas são realmente. Mas ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, mais importante, qualquer instrumento que tocar desafinado perto de um violinista, ele vai desafinar também. Porque o instrumentista de cordas, ele tem que ter uma base. Ele tem que ter uma base. Ele só consegue tocar afinado se tiver coisas afinadas perto dele. Se ele tiver uma orquestra que é um pouco desafinada, ele vai desafinar junto, né? Porque as notas não são precisas. Apesar de todos os instrumentos, o único instrumento preciso é piano mesmo, né? Teclado, às vezes é elétrico até, mas a maior parte dos instrumentos de sopro está lá a chave, o instrumento está regulado. Você pôs a embocadura ali, ela vai afinar. A maior parte vai afinar. Assim. A maioria dos instrumentos tem que tocar afinando, mas as cordas é o mais difícil de todos de afinar. Então, às vezes você acha que o seu naipe de cordas está desafinado, mas o resto da orquestra está mandando essa desafinação para eles e eles não estão, eles estão acompanhando essa afinação, né? Então, outra coisa, eu tenho visto, muitos lugares que eu vou, um desleixo com relação à afinação, por parte do instrumentista mesmo. Desleixo, assim, é um pouco de preguiça de afinar, ou às vezes ele não tem o afinador, né, o microafinador no instrumento. Fica muito difícil de afinar nas cravelhas. Quando as cravelhas estão desreguladas, que é uma coisa que tem que partir do instrumento, de quando você compra o instrumento, o luthier, as 4 coisas que o luthier vai afinar, vai regular: cavalete, pestana, alma e as cravelhas. Que as cravelhas às vezes vêm tão duras que não dá. Aí você pega uma menina lá que não tem força na mão direito, vai afinar uma cravelha dura, ela não vai conseguir chegar na afinação certa, entendeu? Se não tiver um microafinador. Então, o importante para instrumentistas menos experientes é que tenham os microafinadores nas 4 cordas, para você conseguir aquele ajuste fino de afinação através dos microafinadores ali no instrumento. Principalmente violoncelo. Nossa, é terrível afinar violoncelo só na cravelha, né? Então, na hora de afinar, eu me lembro quando estava na Messiá lá, eu ia com o afinador um por um, né? Assim, porque quando eu assumi a orquestra Messiá, tinha assim, uma cultura assim que não, vamos tocar, assim, não liga muito para afinação. E eu era meio sou um pouco cri-cri assim com o negócio de afinação. Então eu ia instrumento por instrumento, até que eles pegaram o hábito e se ligaram, não, enquanto eu não afinar aqui, ele não vai sossegar. Então ele criou essa cultura de afinar certinho. Aí no caso das cordas, afinar as 4 cordas. Quem não tem experiência no ouvido ainda para afinar sem o afinador eletrônico lá, as 4 cordas, afina corda por corda, não tem problema, tem que perder esse tempo. Porque se não afinar as 4 cordas direitinho lá no afinador, ser chato lá, não vai afinar nunca, porque as outras notas vão ficar desafinadas. Você tem uma forma da mão aqui no lugar já, né? A corda está desafinada, a forma da mão não vai ficar corrigindo lá na hora, você vai tocar desafinado. Então, tem que investir nisso. Uma outra coisa que eu passei no Masterclass, antes do culto, eu fiquei um por um afinando, porque o pessoal não tinha o hábito de afinar mesmo. Afinava mais ou menos ali, bateu ali mais ou menos, no meio, tá bom. Não. Dá uma diferença enorme se você não afinar.
Outra coisa, teve uma pergunta, né? Como é que faz para as cordas afinarem, às vezes não dependendo muito do ouvido? A gente sabe que o instrumentista, no começo, ele começa a adquirir um ouvido mais afinado com o instrumento dele, depois de um bom tempo tocando, né? Que ele nota que está desafinado e consegue corrigir. Então, você, nos seus ensaios, nas suas aulas, usa a técnica do tom e semitom, entendeu? Explica a diferença de espaço entre uma nota e outra, quando é tom e quando é semitom, né? Você pega aqui do Mi para o Fá na escala natural, aqui, né? Do Mi para o Fá, é um semitom na escala natural, certo? Então é junto. É semitom? É separado. Se o Fá for sustenido, é separado. Então é simples assim, a distância é essa. É semitom? É junto. Né? Se ele tocar meio junto, vai ser meio desafinado. Né? Então, de tom, ensina a escala para ele, dá exercícios de escala, né? Que até uma sugestão foi perguntado para a gente como que faz os ensaios, né, de naipe de cordas. Faz as escalas nos ensaios com ele. Vamos fazer a escala de dó maior. Aí todo mundo lá tocando a escala de dó maior, né, as cordas, e você vê, notar que instrumentos são diferentes, fala, gente, aqui é tom, aqui é semitom. Então, semitom é junto, tom é separado, entendeu? A distância entre uma nota e outra. Então, isso é importante para as pessoas que falam assim, eu não consigo ainda identificar se tá muito para lá, muito para cá, ou se está desafinado, se não está. Então, escala é um exercício excelente, todas as escalas, para a pessoa saber se o dedo é junto, se o dedo é separado. Isso é uma coisa importante, porque só depender do ouvido, não é assim que o violinista aprende. No começo ele já sabe que tom é separado, semitom é junto. Desde o comecinho ele aprende assim. Tá? Alguma pergunta? Estamos já passando do tempo aqui. Né? Qual seria o ideal da afinação? 440 ou 442? 442 é onde todos digamos assim, os instrumentos, assim, as nuances e os harmônicos vêm em 442. 440, digamos assim que você tem um negócio meio opaco, quando você bota 42, ele brilha. Entendeu? 442 é historicamente indicado para tudo. Muitos se usa muito na igreja de 440 por causa dos instrumentos, às vezes eletrônicos, que tem piano, que não tem essa regulagem para 42, e aí acaba ficando 40. Né? Mas 442 brilha mais. Entendeu? Isso não é só em cordas, né? Isso é em todos os instrumentos. O instrumento de corda, o melhor exercício de escala para o instrumento de corda é o Ré maior, inclusive. Tá? Porque ele vem todos os harmônicos, né? Começa com o Ré maior para afinar. Mais alguma maneira? Tem de outros temas aí, não sei se vai. Então, irmãos, assim que é até 10h30, né? Só que assim, eu tinha mais, pelo menos 4 temas para falar sobre isso, né? Fora as perguntas dos irmãos que mandaram aqui. Então, eu queria falar um pouquinho, eu não vou fazer isso agora, porque os irmãos devem estar cansados e tal. Mas, por exemplo, os ensaios, aplica ensaio de naipe na sua igreja, porque as cordas são muito específicas, isso é diferente de você fazer um ensaio geral. Às vezes, para você corrigir um negócio nas cordas, você para todo mundo lá e fica ali com as cordas. E até você conseguir corrigir essas coisas nas cordas, você perdeu um tempão do seu ensaio. Ou, às vezes, você está fazendo outras coisas e as cordas estão lá paradas. Mas você quer uma sonoridade legal, faz eles tocarem sozinhos. Então, marca ensaio de naipe. Lá, só vou pincelar agora. Marca ensaio de naipe. Outra coisa, postura. Sobre postura, irmãos, nosso corpo tem uma fisiologia para tocar o instrumento, tem um lugar certo para encaixar o instrumento e trazer uma melhor sonoridade. Cadeiras não pode ser com braço, irmãos. Eu já vi várias orquestras com cadeira com braço.
tá? Violinista não tem como tocar em cabeça com braço, em cadeira com braço, tá? Ele tem que sentar, tem que abrir a perna, tem que o arco no meio, não tem como. Ele tem que ter tocar assim é a pior coisa que tem para um violinista, para qualquer instrumentista de cordas. Ele precisa de espaço, né, para tocar. Influencia completamente nas dores que a pessoa tem, dá dor nas costas, dor no braço, dor no pulso, dor em tudo. Dói tudo tocar violino fora de posição, tá? Violoncelo, irmãos, não deixa as irmãs tocarem de saia apertada, tá? Eu mandei até no grupo já um modelo de saia para elas. Não é a saia, elas vão com a saia que elas quiserem na igreja. Aí chega lá na igreja, senta na cadeira, bota um saião por cima aqui, amarra atrás. Eu mandei um modelo dessa... Porque elas não tem como, irmãos. Tem que abrir a perna, colocar o violoncelo no meio e tocar. Não tem como o violoncelo ficar de lado ou no meio, na frente do joelho. Não existe essa possibilidade de tocar desse jeito. Não sai som do instrumento, dá dor nas costas da pessoa. Assim, eu já vi pessoas desistirem por causa de dor, desistirem de um instrumento por causa de dor, mas desistir, assim, que não teve orientação na posição correta de usar, entendeu? Então é isso que eu queria falar sobre postura. Eu queria falar sobre sonorização, não vai dar, né? Microfones e o que fazer para as cordas soarem melhor dentro da sua igreja, infelizmente não tem como. Mas tem muita coisa simples e boa assim que dá para você fazer. Basicamente, assim, usar um microfone condenser a cada 2 instrumentos. Isso. Então você tem uma estante aqui. O microfone não tem que estar lá no alto, apontando para baixo. No alto ele só vai pegar a orquestra toda. Então, o microfone, a estante está aqui. Bota o microfone aqui, ó. Entendeu? Aqui em cima da estante, bem próximo da estante. Ele vai pegar 2 instrumentos pelo menos. Essa é uma das dicas, né? Tinha mais outras dicas. E a última coisa, irmãos, Maria, você me fala para eu parar aí que eu paro, tá? Bom, vamos mais 5 minutos e mais 5 para as últimas perguntas. Acho que tá bom. Manda bala. Então, assim, eu tenho sentido, irmãos, assim, aí é uma crítica, assim, pelo amor de Deus, é um chorão aqui falando para vocês agora. Há uma falta de valorização sobre os naipes de cordas, isso de uma maneira geral, assim, né? A desvalorização, ela passa por diversas coisas, assim. Às vezes é medo do maestro investir na parte de cordas, porque ele tem um total desconhecimento. Isso hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente tem de método, com tudo, isso não tem que deixar isso para trás, né? Porque a gente acaba, assim, a maioria das orquestras acaba investindo sobre aquele naipe que o maestro domina mais, né? Aí não vira orquestra, né? A gente sabe que uma orquestra são com todos os naipes. Não pode ser assim uma banda com cordas, né? Tem que ser, o investimento tem que ser igual. E se você pegar tecnicamente, 50% de cordas, o resto os outros instrumentos. Uma orquestra é formada por isso. No mínimo 50% de cordas. Então, esse investimento que eu falo é desde o primeiro tema lá. Um instrumento melhor, cuidar assim, cuida com o que o professor está falando para suas cordas, arrumar um professor de cordas, não assim um cara que conheceu um pouquinho lá e vem dar aula, só se for uma necessidade extrema que você não tem na sua cidade, mas mesmo assim agora tem a internet para você pesquisar, para você conhecer todas as coisas, né? Então, valorize um pouco mais. Às vezes o seu naipe de cordas não cresce na sua igreja por essa... às vezes até você não está vendo que essa desvalorização, mas eles estão sentindo. Por quê? Assim, eu já vi orquestra. Eu assisti um vídeo esses dias de uma orquestra, assim, eu não lembro onde que foi. Uma orquestra muito boa, os metais lá, nossa, pegadeira mesmo, tocando lá um arranjo bem legal, e aí filmando, né?
orquestra. A princípio eu via assim, orquestra, assim, é uma banda, né? Porque eu não via as cordas, né? Aí, quando foi passando o vídeo assim, num cantinho, eu vi 6 violininhos ali. Tava até meio acuadinho assim, tocando no cantinho ali da igreja, tocando com a orquestra. Então, irmãos, mesmo que eles têm uma deficiência técnica, precisa crescer e tudo mais, valorize, traz para frente, entendeu? A sonoridade da sua orquestra é naipe de cordas na frente, madeiras, metais, percussão. Tem que ser assim, não pode ser diferente. A sonoridade tem que ser essa. E procure uma coisa que é muito comum, é fazer uma linha de cordas na frente, uma linha de violinos, né? Faz uma linha de violinos e bota a orquestra atrás. Os violinos, eles precisam tocar junto. Então, pensa num layout diferente, né? Como que a gente tem numa orquestra sinfônica? Tem os primeiros violinos, segundos violinos, violas e cellos. Ah, não tem viola e cello na igreja, tá bom. Mas tenta concentrar os violinos juntos em um lado. Depois no outro você põe madeira, entendeu? Assim, você não precisa fazer um arco de violinos. Quando você faz um arco de violinos, você distancia eles demais. Eles não, e aí você colocou o som desses instrumentos muito espalhados, né? Você não concentrou num lugar só. Imagina, você vai ter que colocar um microfone para cada violino. Ou se você concentrar tudo num lugar só, os violinos num lado só, você consegue ali com 2 microfones sonorizar tudo aqueles violinos, entendeu? Então pensa no layout também melhor para valorizar um pouco mais as cordas. Então, resumindo a história, layout, partitura, arcadas, ligaduras, tudo isso traz uma sonoridade melhor das suas cordas para dentro da orquestra, entendeu? E os arranjos também, assim, tem muito arranjo de banda com abertura para cordas, né? E de vez em quando você tem que colocar um solinho lá nas cordas, né? Nos violinos, para mostrar para a igreja que tem cordas, porque senão eles ficam ali como figurantes. Está soando toda a orquestra assim, e os violinos nada, né? Então, procurem trazer um pouco mais valorizar um pouquinho mais as cordas, né, em todo esse universo que a gente conversou aqui. E as partituras têm muita responsabilidade nisso, né? Não dobrar demais, né? Às vezes tem eu tenho os violinos aqui, aí ele dobra com clarinete, flauta, requinta, mas um monte de instrumento, o violino, as cordas não vêm, né? Então, procura trazer um pouco mais disso. Eu procurei dar uma pincelada, gente, vocês desculpa até atropelar os assuntos, mas aqui a gente não tem muito tempo, né? E aí, assim, deixa eu só ver aqui se uma das perguntas que eu separei, se eu respondi todas aqui. Me perguntaram como passar de banda para orquestra. Uma pergunta assim. A introdução das cordas é uma das coisas e você trocar os arranjos de banda para arranjos de orquestra. Isso é o principal. Você desmistifica a coisa só banda, né? Às vezes a banda só toca aqueles dobrados e tal. Cordas não toca dobrado. Você escreve umas coisas que valorizam mais. Você consegue fazer uma transição de banda para orquestra tranquilo. Como criar um repertório específico para um naipe de cordas bem iniciantes? Quais aspectos das escritas técnicos devem ser abordados? É uma pessoa inteligente, que acho que é o Williams, né? Gente, o inside naipe é simples. Você vai aplicar técnica, escala, afinação e o repertório, né, que você tem. Então, você faz um ensaio de naipes dele aquecendo com cordas, né, aquecendo com escalas. Então, faz alguns exercícios de escala, da técnica do arco, ou seja, fazer notas longas, notas mais curtas. Vamos tocar rápido agora, colcheias, semicolcheias, e aplica o que você pegou no ensaio de naipe, aplica no seu repertório. A questão de você criar um repertório específico para um naipe de cordas iniciante é o mesmo dos outros instrumentos. Notas mais longas, depois notas vai acelerando um pouquinho, entendeu?
não tem uma coisa específica diferente dos outros instrumentos para cordas. Agora, o que você tem que trabalhar desde o início com cordas é a técnica de arco e afinação. Isso vem de tudo isso que eu já expliquei. Tá? É possível estudar violino sozinha? Não, nunca. Tá? Nenhum instrumento, se você estuda sozinho. Você tem que ter uma orientação, seja ela presencialmente ou virtualmente, você precisa de um orientador. Tá? Tem essa pergunta que eu achei importante. Anderson, tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar você falar aí agora. Maravilha. Como introdução, acho que foi excelente, né? Então, agora fazer os próximos capítulos aí. Meu Deus. Não, Deus abençoe aí. Algumas perguntas que vieram aqui, né? Se você quiser, podemos fazer bate-bola aqui umas duas delas. Qual a classificação da marca Rolim de violino? Pergunta do Maestro César. C ou D? Então, a Rolim, porque assim, a Rolim tem uma Rolim nacional e tem uma Rolim chinesa também, vindo de fora, né? Isso depende, todas as marcas fazem as classificações dos instrumentos, elas fazem desde da estudante, assim, basicamente é estudante, intermediário e profissional, mas o profissional que vem aqui não é profissional, já é um intermediário, mas basicamente elas fazem todas as fábricas têm 3, 4 modelos, não é, Massambani? A maioria é 3, 4 modelos de instrumento, né? E a Rolim nacional que eu conheço, que é um pouco mais antiga, é da linha da Nuresson, da Roma, né? Da antiga Nuresson, da Roma. Usavam um pouco mais de madeira antigamente, assim. Agora parece que tem também uma simplificação dos instrumentos. Você não perde mercado, né? E eles acabam não vendendo, mas eu sei que linha profissional, que a gente fala assim, eu vejo a linha profissional, quem faz a linha profissional? Luthier. O resto, as outras intermediário, entendeu? Instrumentos mais, digamos, a gente fala assim, avançado, mas não chega a ser tão profissional como um luthier mesmo. Tá? Porque o luthier não faz com aglomerado, o luthier faz com madeira. E aí, uma que veio aqui também, espaço aí para o Merchan, né? Quais marcas de violinos para iniciantes você indicaria? Cantelli. Fechou. Tem várias marcas hoje no mercado. É assim, gente, ó. Sobre os instrumentos chineses, é assim, o pessoal vai lá na China, como eu disse, né? Tem de A a E, aí o cara vai na fábrica, a fábrica chamada Xinjiang, lá. A Xinjiang faz a Cantelli, faz a Rolim, ela faz todas, ela carimba lá a sua marca, ela faz a Denison se eu quiser, entendeu? A questão é você achar uma fábrica legal, ter uma boa parceria com uma fábrica legal, como a Cantelli tem, né, como o Massambani tem, escolher uma fábrica interessante, que tem um pessoal caprichoso em fabricar, e ele escolheu lá, eu quero o instrumento B, C, D, ou A, B, C, ou, né? Isso vai de onde compra mesmo. Hoje eu estava até brincando com um amigo meu que chama Alan, que eu não sabia, agora tem uma marca que chama Alan, de instrumento de corda. Assim como tem Trompa Harmonics, outras, Eagle e mais outras marcas, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu recomendo dos irmãos é não comprar instrumento de corda pela internet. Experimenta o instrumento, porque você vai numa loja, você toca em 5 violinos iguaizinhos, todos eles vão ter o som diferente. Então, você tem que comprar um que você gostou do som. Ou confiar, por exemplo, no maestro Massambani, ou alguém que é da área, que não vai te vender uma coisa... não me assim, passa muita responsabilidade, não. Não, porque, irmãos, assim, tem... Pega leve, Massambani. Tem lojista que a especialidade dele é vender trompete, mas ele tem outro violino lá para vender também. Então, ele não sabe nada daquilo e compra, e vende, né?
Mas, então, eu recomendo que seja uma loja especializada, mais séria, tal, para comprar o seu instrumento. Muito bem, tem maestro Marquinhos, não sei se ele está ainda com a gente, mas como instruir ao aluno o tamanho adequado do instrumento, principalmente em relação à mão esquerda? É aqui, ó. Quando você coloca o instrumento no pescoço da criança, principalmente, né? Você faz ela colocar o seu pulso aqui assim, ó. Ela abraçar o caracol do instrumento. Ela conseguiu abraçar o caracol e o braço dela tem uma certa curvatura, acho que dá para ver aí, dá, né? Tá certo, aqui o braço não tá esticadão, assim, ele não tá sofrendo para pegar o violino e nem tá sobrando, né? Porque não pode vir assim também. Ele colocou na posição certa, no caracol, é o violino dele, entendeu? Acontece muito com criança. Como que eu vou medir na minha criança aqui o instrumento? Ela tem que pôr, entendeu? Alcançar aqui o caracol. É o instrumento adequado para ela. Se ela crescer depois e começar a ficar muito assim, tem que trocar o instrumento, entendeu? E ela não pode comprar um instrumento pequeno também a ponto de ela colocar o caracol aqui, né? Tem que ter... É como se você fosse tocar o instrumento, né? Vou baixar um pouquinho aqui a câmera aqui, ó. Aqui é a posição comum, né? Então, se eu colocar a mão no caracol aqui, ela continua com a posição comum. É lógico que o meu braço é mais comprido, né? Mas a criança, colocando a mão aqui, fica igual aqui, então é o instrumento adequado para ela. Se ficar muito encolhido o braço aqui, é porque o instrumento está pequeno, né? Precisa ser um maior. Tá? Mas, basicamente, é isso. Coloca a mão aqui, serviu, é o instrumento dela. Maravilha. E a última aqui, maestro Mia, pergunta sobre arcos em fibra de carbono, se é bom. Olha, eu não gosto. O fibra de carbono surgiu porque quebrava muito arco ruim, que vem para o Brasil, no arco de madeira ruim, quebra muito. E aí o fibra de carbono não quebra. Mas, assim, instrumento de corda, tudo precisa vibrar. Tudo precisa vibrar. Então, ele precisa ser de madeira em tudo. O arco também vibra, né? E o jeito de você... É lógico que o instrumentista amador não vai sentir uma diferença entre o outro, a questão de som, de vibração, de articulação, essas coisas. Precisa estar mais experiente para sentir a diferença. Mas se quer um conselho meu, foge de fibra de carbono, que é um arco que não articula em determinadas situações de staccato, spiccato, são técnicas do instrumento, e às vezes você por que não soa do jeito que eu gostaria? Porque não é um arco adequado, não é madeira. Eu prefiro a madeira mais tradicional mesmo. É assim como tem o estandarte, essa peça aqui de baixo, né? De plástico. Tem muito, os instrumentos estudante, assim, bem estudante, linha B e E, a maior parte vem com estandarte de plástico. Tá? Todo esse conjunto de madeira faz com a qualidade do seu instrumento. Quando você começa a tirar madeira, colocar coisas sintéticas, eles vai perdendo a qualidade. Maravilha. Eu falei que era a última, mas tem mais uma aqui. Maestro Cedivar. Quando eu termino o arranjo, eu imprimo as partes de violinos e entrego para a Spala marcar as arcadas. Sim. O correto seria a mesma pessoa marcar as arcadas de viola, cello e contrabaixo? É assim, se você não tem um chefe de naipe para cada grupinho, você não tem uma chefe de naipe de viola, você não tem uma de cello, senta todo mundo e marca. Isso é feito no ensaio de naipe, inclusive. É o melhor lugar para fazer, porque eles vão experimentar essas arcadas. No ensaio geral, no bolo ali, falta de tempo, toca de tudo, vai tocando e não deu tempo. No ensaio de naipe, eles experimentam essas articulações diferentes. Vamos tocar assim agora. Tarara, agora vamos ligar. Tarara, ficou melhor ligado. Aí marca, entendeu? Assim, infelizmente, o músico da igreja tem um comportamento muito diferente de músico profissional. Né? Vocês sabem disso, né? Músico profissional não conversa em ensaio. Músico profissional está com o lápis sempre na mão. Né? Ele presta atenção no ensaio. Músico de igreja
conversa bastante, né? E não leva lápis, não anota nada. Vou lembrar depois. Aí chega no culto, não faz, porque não anotou, né? Então, esse o naipe de cordas, ele precisa estar com lápis no ensaio, precisa anotar, rabiscar a partitura, entendeu? Por causa dessas ligaduras, por causa dessas articulações. O instrumentista de sopro, às vezes não precisa ficar marcando lá onde que ele vai respirar. Ele já bate o olho na frase, ele já sabe onde ele vai aguentar, ele vai respirar lá junto com os outros. Mas o instrumentista de cordas, ele precisa ter um sentido, entendeu? Ele precisa ter anotado. Precisa rabiscar a partitura mesmo, né? Então, o ideal é, se for uma orquestra grande, que tenha os 4 naipes, então precisa de um chefe de cada naipe, né? E eles se conversam e anotam as arcadas. Mesmo que a partitura é diferente de um para outro, os desenhos são diferentes, mas eles têm que se encontrar em algum lugar. Na maior parte da partitura, eles têm que se encontrar, para baixo ou para cima junto, entendeu? Então, vai fazer uma frase, a viola tem um desenho diferente, tá bom, a viola sai, faz um desenho diferente, depois ela chega junto e continua somando, né? Não pode ficar aquele arco cruzado, assim, como acontece na maior parte das igrejas. Inclusive, na MCA mesmo acontecia direto, brigava com os meninos dos cellos lá, que eles não anotavam arcada. Ficava tudo diferente, entendeu? Maravilha, Denison. Eu vi aqui no chat o maestro Williams já conduziu um movimento aqui. Acho que vai ter que ter uma segunda parte aí, rapaz. Tem vários apoiadores já aqui. Irmão, também é um prazer, assim, que eu fiquei pensando comigo aqui, em 1h30, ter que explanar tanta coisa, talvez passe alguma coisa, né? Seria legal, assim, né, você escolher 2 temas e explanar bastante aquilo lá, né? Mas, assim, eu espero que os irmãos tenham absorvido, tenham absorvido alguma coisa do que eu tentei passar aqui, que às vezes eu atropelo nas palavras aqui também, mas eu estou à disposição nos grupos aí, no particular, vocês podem me chamar, eu mando material, eu coopero com os irmãos com o maior prazer. Eu gostaria, assim, já de antemão, agradecer de novo aí a diretoria do AMBO e ter pessoas tão especiais aqui, muitos amigos aqui que a gente tem nos grupos, né? Conversar pessoalmente assim é mais legal. E assim ter o Giba como uma referência nas palestras, na palavra, ter aí o Enéas, que é meu maestro lá, e também assim prendo muito com os arranjos dele, que é um arranjo assim, uma linguagem bem pop, que é difícil para cordas. A gente tocando lá, a gente está aprendendo a tocar esse tipo de arranjo. E ainda bem que ele tem simplificado um pouco para mim lá, porque senão eu ficava apanhando lá direto, né? E também ter aqui o maestro Mia, né, com um exemplo para mim de liderança de escola de música, de fazer músico, né? Os músicos brotam das mãos do Mia, assim. Então é muito prazeroso ter os irmãos aqui, falar com os irmãos, conhecer recentemente os arranjos do Williams, né, também, que é o nosso um arranjador extraordinário, né? Trilha de filme, né? Nas igrejas. Então é um prazer ter os irmãos aí. Estou vendo vários irmãos que eu não conhecia. Espero ter ajudado em alguma coisa aí. Os irmãos contam comigo sempre. Maravilha. Eu queria passar para o Giba, né? Maestro Gilberto Massambani. Certamente tem algumas anotações no caderninho lá que ele quer compartilhar aí. A gente já ir para os finalmente. Não, mas são detalhes, são assuntos que se aprofundam, há necessidade de se aprofundar, porque não é simples assim de executar, de você ter posição correta. Um detalhe que eu gostaria de comentar, o Anderson, o Denison, Sim. quando você se referiu à questão de afinar, porque afinar com microafinador, se não der, vamos afinar corda por corda, e tem muito a ver
com a posição do cavalete no instrumento da corda. Então, normalmente, você olha para os violinos das orquestras, os cavaletes estão assim. Quase Você caindo. sabe que a distância entre afinação é cavalete e pestana. Se ele estiver, quando se afina no aparelhinho, afina cada uma sozinha, tudo afinadinho. Quando vai tocar as quintas, a relação das cordas e vai digitar, é um desespero. Então, as pessoas têm que praticar afinar com a referência do Lá e sozinhos afinar as quintas. Afinar o instrumento para que depois ele possa, mesmo que ele tendo ele um pouquinho. Então, a necessidade de se ter orientação de manter o instrumento adequadamente montado é muito importante. Ajustado. E essas coisas todas que você mencionou são muito importantes. A questão de posicionamento, de unidade do grupo, as dificuldades de execução, tudo isso são assuntos que é muito importante. Por exemplo, o Cedivar falou uma coisa ali sobre o passar arcada. Na verdade, o regente que conhece cordas, que deveria dizer assim, olha, vamos fazer assim, passar a arcada. Se depois o naipe tiver alguma dificuldade, mas o maestro tem essa concepção de como ele quer o resultado sonoro. Sim. Por isso que se marcam as arcadas. O ideal é o maestro ter conhecimento e domínio de marcar as arcadas. Sim. Depois os naipes podem detalhar as suas peculiaridades. A parte da arcada que eu queria abranger bem mais, eu acabei pulando para poder chegar nas outras, mas assim, eu exemplifiquei aquelas partituras, aquelas ligaduras, aquelas coisas para o maestro conseguir também identificar isso quando ele está regendo. Por que não está soando esse trecho que eu gostaria? Olha na sua partitura, na sua grade, veja como estão as arcadas e como eles estão articulando. Aí você faz essa alteração e o maestro tem total liberdade em intervir nas arcadas, sem dúvida. É uma coisa que ele deve conhecer. Maravilha. Assim como o maestro também deve conhecer. O maestro deve conhecer também a questão da respiração. Tem um naipe respirando no lugar errado, está articulando no lugar errado, está fazendo um estacato errado. Assim, o ideal é que ele conheça de todos os instrumentos para saber o que pedir. Ô, Denison, perfeito. Outro detalhezinho, se me permite só comentar, você sabe que tocar um instrumento de corda, quando se toca o arco próximo ao espelho, normalmente tem um caminho a ser executado ali e esse pessoal todo não tem domínio do arco, então o arco anda para baixo e para cima, e isso afeta diretamente na qualidade sonora do instrumento. Então, você sabe que quando se toca o arco se passa próximo ao espelho, que mostra lá para eles o espelho, né? Todo mundo conhece onde está o espelho, que é onde se posiciona a digitação. Ali é mais doce. Quando se vai para junto do cavalete, quando se toca próximo do cavalete, a intensidade sonora é mais forte. Então, são detalhes, aumenta bastante. Então, quando você vê, normalmente a gente vê as pessoas andando assim, tocando o arco, é escola. Então, como disse o Williams, nós precisamos escola. Sim. O maestro tem que ter consciência de procurar. A gente sabe da dificuldade que tem os nossos alunos de estudarem. Se o maestro os ajudarem a fazer, você citou muito bem, fazer escalas. Perfeito, não tem. Só se chega à afinação se estudarmos escalas. Mas nos ensaios é muito importante a direção do arco, onde vamos tocar, como que faz. O arco não pode ficar dançando como um bailarino. Ele tem
ele tem, no mínimo, 4 estradinhas ali, ó, para andar. Então, ele anda aqui perto do espelho, um pouco mais para baixo. São 4 vias, assim. E não pode passar para outra, porque pode dar uma... Vem alguém do outro lado e ter um choque. Então, o arco não se dança, o arco se tem uma posição correta de ir e voltar. São todas as coisas, Denis. Parabéns por tudo que você falou. A gente entende perfeitamente que precisamos de outro momento para especificar as coisas. Os nossos amigos poderiam mandar todas as informações e você detalhar isso daqui para eles, e a gente passa um momento maravilhoso falando de cordas que... Na próxima a gente cordas é o que define... Cordas é o que define uma orquestra. Sim. O que é uma orquestra? São os instrumentos de uma banda com cordas. Exatamente. Se não tiver cordas, não é banda. É basicamente isso. Maravilha. Maravilha. Parabéns, Denis. Alguém para abrir o microfone? Quer comentar? Maestro Denison, mais uma vez, acho que, né, em nome de todos, agradecê-lo aí. Excelente palestra, né? Fomos mais uma vez, né, abençoados aí, muito conhecimento. E acho que a parte 2 não vai escapar, não, hein? Depois a gente trata no offline aí como que vai ser essa continuação. Tá bom, um prazer. Mais uma aí sessão, vocês pontuam o que mais é interessante, precisa saber, e a gente dá uma geral de novo. Amém. Amém. Façamos então uma oração para encerrar, né? Estou vendo aqui, tem vários, né? Não sei se alguém gostaria, senão a gente... O Márcio Williams, né? Márcio. O Márcio, né? Enfim. Né? Ia chamar o Williams ali, que estava quietinho ali, né? Só sorrindo, rapaz. Vamos passar mais um tempo orando. Muito bem. Então, Márcio, ora por nós, então, para a gente encerrar aqui e agradecer por esse momento maravilhoso. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, onde podemos enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento para, Senhor, fazer o que há de melhor no teu reino, Senhor. O Senhor tem confiado um talento nas nossas mãos e nós daremos conta disso naquele dia. Que possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, que nós possamos dar ao nosso tempo, a nossa dedicação para o teu trabalho, para a obra, Senhor. Que tudo que foi ensinado aqui seja internalizado nas nossas mentes, no nosso coração, e que possamos, com tudo isso, poder glorificar o teu nome com excelência, com qualidade, Senhor. Te agradecemos pela vida do maestro Anderson, do maestro Massambani, que direciona esse grupo, também pela vida do nosso maestro, Senhor Denison, que ministrou, Senhor, sabiamente essas palavras, esse ensinamento a nós, e dá-nos uma noite de descanso, um sono reparador a todos os maestros dessa sala, Senhor. E que se o toque da trombeta tocar, os nossos ouvidos possam ouvir e possamos estar contigo, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.